Fala, pessoal! E estamos aqui com uma enorme satisfação em receber o pastor da igreja anglicana, que é George Christopher, lá de Garanhuns. E bom conselho, e bom conselho. E bom conselho. Essa figuraça que está dando aqui a gente a honra de gravar esse piloto e dar início aqui junto com a gente esse pontapé, que é o nosso projeto do AU Podcast. Seja muito bem-vindo, seu George. Peraí. All podcast, all podcast, tanto faz, né, Bruno? Au! Por mim, esse é um grito. Au! Podcast. Maravilhoso. Forró. 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 Muito Isso bem. aí, isso aí. Quer começar? Eu começo com Comece, Porque comece. eu gosto de perguntar, bicho. Pergunta você é uma máquina Eu de... gosto de perguntar. E eu gosto de Pergunta. responder. Você é praticamente um Google. Pastor, hoje a gente vive numa sociedade que deu uma mudança aí nesse coronavírus aí. Foi uma doideira que aconteceu, hein? Como é que você vê a sociedade hoje? Tô falando espiritualmente falando. Eu tô falando assim, a gente ainda tá, só lembrando que a gente ainda tá na pandemia, né? Tomou vacina, pastor? Tomei. Tomou? Qual foi a vacina que você Janssen. tomou? Janssen. Ó, Uma importante, ó. Rapaz, esse cara Dose única. Dose única, esse dose cara é única. diferente, viu? Mas falando em dose única, o senhor não... A sua dose é zero Eu álcool? gosto de comer. A comida, né? Gosto de comer e aqui eu não bebo, né, álcool. E, aliás, ninguém bebe álcool, né? Eu acho que a gente toma bebida alcoólica, A né? gente bebe emoção. Mas aí eu tenho um voto e eu não bebo, não tomo bebida alcoólica. E nessa questão de espiritualidade, né? Eu decidi fazer esse voto e eu me abstive de bebida alcoólica, eu bebi demais. E bem da verdade é que eu não sabia era beber, né? Volta o quê? Meio que uma promessa, é? Tipo uma promessa, mas é diferente, um pouco diferente, né? Porque promessa é algo que você faz esperando que alguma coisa aconteça, né? Essa cultura da promessa é uma cultura também, ao mesmo tempo, né? A gente falando sobre espiritualidade, essa cultura de promessa, de voto, muitas vezes é uma cultura que puxa muito para a idolatria, né? É verdade. E essa questão da cultura da idolatria, a cultura do ídolo, que significa dizer que você precisa fazer algumas coisas em favor do ídolo para que o ídolo possa fazer algumas coisas a seu favor. Né? Então, isso aí a gente traz para dentro da questão religiosa, né? Da religiosidade, que a espiritualidade ela vai bem além da religiosidade. Pelo contrário, né? A religiosidade consegue travar um pouco até a própria espiritualidade. Né? Não só travar, mas pode também confundir essa questão da espiritualidade. Então, eu tenho um voto, eu fiz um voto espontâneo. Eu não fiz um voto barganhando com Deus, não fiz um voto em troca de alguma coisa, não. Já havia acontecido aquilo que eu esperava que acontecesse, e depois que aconteceu, e por sugestão, eu fui levado a fazer esse voto. Sugestão de quem? De um amigo, né? De um amigo. Por quê? Porque ele sabia da minha situação. Eu fazia parte de uma igreja já. Mesmo assim, eu bebia ainda bastante. E aí, isso não só era ruim para mim, mas era ruim para minha família também. Eu não tinha limite, né? Eu não tinha parcimônia. A bem da verdade é isso aí. E aí eu passava dos limites. E a gente sabe que a maioria das pessoas que bebe, né? Eu passei muitos anos bebendo, e a gente só se satisfaz quando a gente torna aquilo que é bom ruim. A gente passa dos limites. Aliás, todas as vezes que a gente passa dos limites, é uma indicação que aquilo que estava bom, a gente consegue estragar passando dos limites. Né? Então, eu fiz esse voto sem barganha com Deus, sem nada. Foi bom para a minha saúde, foi bom para mim, foi bom para a minha família também. E bom para a minha espiritualidade. Então, saiu essa cervejinha sem álcool, né? Aí meu filho, ele toma uma cerveja com álcool, né? Com bastante álcool. E para acompanhá-lo, de vez em quando, aí a gente toma uma cervejinha, ele toma com álcool e eu tomo sem álcool. Vamos brindar aqui então. Vamos brindar. brindar, Então, eu vou. Vamos fazer um brinde aqui. Cadê? Tem mais aí? Cerveja?
Vamos lá, aí. Um brinde. Vou fazer um brinde A aqui. espiritualidade, já que é o assunto, né? É isso aí. Tem mais alguma coisa pra perguntar, Guga? Senão eu vou... Teve algum motivo específico aí pra esse seu voto? Teve, tipo... Qual foi o momento assim, disse, não, vou parar de beber, amanhã já não bebo mais. Amanhã já vou quitar minha dívida na barraca de Bill. Que devia ser alta, né? Porque eu bebia muito. A conta... Não volto mais lá, só pra comprar manteiga e pão. Bill ficou invocado. Foi, Bill perdeu o cliente. Como é que foi o dia que Bill perdeu o cliente? Cara, olha só, Guga, eu passei por algumas religiões, né? E eu lembro que, claro, eu acho que da maioria das pessoas, a religião que a gente inicia, né, a nossa espiritualidade, é a católica. Então, eu fui católico durante alguns anos. Eu estudei em colégio de freira, aquela coisa toda. E eu sempre fazia barganha com Deus, essas promessas, né? E eu me lembro que houve um tempo que eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar, na verdade, não gostava de estudar todos os assuntos. Os assuntos que me interessavam, que eu gostava muito, eu metia a cara e estudava mesmo. Enfim, e outros eu não gostava. E aí eu tinha que estudar para passar, né? Eu era aquele aluno medíocre, tinha que passar ali na média, né? E o que é que eu fazia? Eu lembro, toda vez que eu tinha dificuldade, Guga, eu não sei se já aconteceu isso com algumas pessoas, mas quando chegava no final do ano, que eu fazia as provas, então eu fazia uma promessa. E eu dizia, Deus, se eu passar, eu vou dar tanto, né, um valor em dinheiro para os pobres, num ponto do ônibus eu vou dar um valor, porque naquela época o dinheiro sempre era muito escasso, né, era pouco, era difícil até comprar linha para empinar papagaio. Eu lembro muito bem. Era linha zero para passar um cerol. Para passar cerol. Aí eu comprava linha 30. Delinquente, hein? Isso aí é coisa delinquente. Eu comprava linha 30, porque era mais barato. Depois eu passava para linha 10 até a linha 0, né? E a linha 0 é que valia o esforço para você passar cerol, né? Porque senão você perdia o carretel todinho empinando papagaio. Então eu tinha os valores aí que eu estabelecia e fazia uma promessa. Eu digo, Deus, se eu passar, eu vou dar tanto a esse pobre aqui. Meu irmão, tu acredita que isso me rendeu aí uns anos aí? Foi legal, velho. Foi legal. Passei de ano. Eu fui reprovado uns 2 anos aí, né? Eita. Deu errado, velho. Deu errado. Deu errado e eu lembro que reprovou em quê? Qual era a disciplina que o senhor era mais fraco? Era física, velho. Física. Eu fui reprovado em física. Física pra mim era... Até hoje eu não sei nem como é física, bicho. Não, aprendi, graças a Deus, aprendi bastante. Física e química pra mim é negação. Eu dominava, porque eu aprendi a filar, né? Técnica. Não, eu também filava demais. Mas, bicho, essas promessas aí deram certo aí durante o tempo e eu vacilei na promessa, em algumas delas, e deu errado, né? E aí o que é que acontece? Aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou parar de fazer promessa e tudo. E aí a gente vai passeando por outras religiões, né? Eu passei pelo espiritismo também, até chegar à igreja evangélica. Quando eu comecei a minha caminhada na igreja evangélica, eu era da presbiteriana lá em Casa Caiada, Olinda. E foi um momento muito difícil na minha vida. Não foi porque estava muito difícil, eu fui para a igreja. Não, eu fui alertado por um amigo. Esse amigo meu chegou para mim e disse, bicho, bora lá, vamos lá para a igreja e tu vai gostar, é uma igreja diferente, é uma igreja alegre, é uma igreja leve, não vai te impor regras, essas coisas e tudo. Eu tinha muito problema com regras, né? Minha história, assim, já começa com dificuldade, 5, 6 anos de idade, meus pais brigavam muito e culminou com o meu pai indo embora, né, de casa, eu tinha 10 para 11 anos. E eu vi minha mãe sofrer demais, né? Então aquilo ali também eu tive que trabalhar mais cedo, trabalhava com meu avô, era um trabalho sazonal, né? Mas eu trabalhava com meu avô, comecei muito cedo e isso foi muito bom para mim. A gente se tornou, homem mais cedo, né? Foi precoce. Aliás, muita coisa na minha vida foi precoce, né? Foi antes do tempo, numa normalidade, né? A pessoa tem que trabalhar com 11 anos, ainda estudar e tudo. E eu sempre fui muito ativo, muito ativo.
E aí eu tinha problema de reconhecer a autoridade. Porque se meu pai tinha ido embora, não Mas é? foi embora até o dia de hoje? Até ou- os dias de hoje. Foi mesmo? Né? Foi. Então, meu pai, ele foi embora, né? Separou-se da minha mãe para nunca mais voltar. E ali eu me afastei bastante dele, claro, porque ele se afastou de mim. A gente passou muitos anos sem se falar. E aí, o que é que aconteceu? Isso teve um peso assim na sua vida? Teve um. Com certeza, eu desenvolvi pelo menos duas situações na minha vida. Primeira é que eu estabeleci nas minhas relações digamos assim, um colete protetor. Como assim? Eu não podia trazer desaforo para casa, eu não tinha um pai por mim, né? Minha mãe também teve alguns problemas de depressão e tudo. Então, eu ativei um mecanismo de defesa. Então, eu sempre olhava dentro dos relacionamentos que eu tinha, ou quando estava iniciando um relacionamento de amizade, ou seja lá o que for, até mesmo de namoro, ou de trabalho, eu sempre desenvolvi esse mecanismo de defesa porque eu não tinha quem me defendesse, então eu tinha que me defender. Então eu era muito proativo na questão da pessoa quando perguntava alguma coisa, insinuava alguma coisa, eu pensava que ela estava me atacando. E eu já me cercava, né, de argumento, eu sempre fui de argumentar muito, isso também era um mecanismo de defesa, não é? E isso fez com que eu tivesse uma certa dificuldade em alguns relacionamentos, por causa desse mecanismo de defesa. E o outro foi na questão de autoridade. Eu não tinha uma voz que me trouxesse autoridade ou regras que eu pudesse obedecer. Minha mãe, muito ausente por causa do trabalho, mesmo ausente, ela é muito carinhosa com a gente, muito cuidadosa, muito protetora. Quantos filhos? Três, éramos três. Eu, mais velho, minha irmã, né, do meio, e meu irmão, o mais novo. E a gente, com isso, né, nós ficamos muito juntos. Nos protegíamos todos nós, né? Então, acontecia que eu não gostava muito de regras. Minha mãe sempre confiou muito em mim, desde o começo. Minha mãe, quando eu era menor ainda, deixava os meninos sob a minha tutela, sob a minha guarda ali. Mesmo com 10 anos ali, tinha que tomar conta dos meus irmãos. Isso era muito difícil para mim. E é a realidade de muitos lares, né? Assim, muito lares. que se chama hoje de mãe solo, que ela pega ali, ela se resguarda no filho mais velho para ajudar na criação. É uma coisa, é uma realidade Exatamente. das famílias aqui Exatamente. brasileiras. E por causa disso eu tive uma certa repulsa à questão da espiritualidade. Não espiritualidade, mas da religiosidade. Terminei eu ficando sem religião nenhuma, mas aí aconteceu que eu conheci a religião cristã evangélica. Que momento foi que o senhor conheceu essa religião? Eu já tinha em torno ali de 28, 29 anos. Já tinha vivido muita coisa. Já né? tinha passado também por outras religiões. Já tinha passado, já não estava com religião nenhuma, não frequentava nada, não é? Só o Badibil. Só o Badibil. Não, era E as virgens de Olinda, né? Caldinho da Virgem de Olinda. Codorna. Eita, né? sim. Caldinho da Caldinho Codorna. Mas o senhor é natural de Olinda? Qual foi o bairro ali que o senhor nasceu, cresceu? Eu nasci na Boa Vista, em Recife. E com alguns meses de idade, nós nos mudamos para Olinda. Então eu sou filho aí, né? Eu tenho dupla aí, cidadania aí, né, municipal. Sou de Recife, sou de Olinda. E de Garanhuns também eu recebi um título de cidadão de Garanhuns. Tenho aí essas três Somente, aí né? municipalidades. E aí eu passei muito tempo em Olinda, né? Muitos anos em Olinda. Aliás, eu costumo dizer que, como eu bebia bastante, né? E a gente, naquele tempo, Olinda, né? Uma das capitais da maconha, né? Nesse país. Então eu conhecia tinha Preto muitos amigos velho, preto velho, né? muitos amigos que fumavam, né? Outros forneciam, né? E eu costumo dizer que eu não conheço os paralelepípedos de Olinda, né? Os paralelepípedos de Olinda que me conhecem de perto. Jogou amarelinha no De perto. paralelepípedo. Eu digo de perto porque eu caí várias vezes ali por aquelas ladeiras, né? Caí demais. Então os paralelepípedos me conhecem, né? Como se dissesse assim, de novo. Já dormiu você muito aqui. por ali. Já me agarrei com aqueles paralelepípedos antigos de Olinda, né? Da cidade de Vai dar Olinda. sabão.
Pedra Sabão, Sítio, não, como é? Patrimônio histórico da humanidade, né? patrimônio histórico da E ele humanidade. lá, deitado no chão. Olinda é sensacional. Olinda tem uma magia, né? Olinda, né? Tem uma energia diferente. Uma energia Aquele lugar diferente, realmente uma tem. energia tem diferente. mesmo. Amo Olinda, tá acabada, né? Mas, assim, eu amo essa cidade. Bom, e aí vem a questão, até chegar o meu voto, vem a questão dessa espiritualidade, começou a aguçar mais, não é? A bem da verdade é que a gente sente vazios, né, na vida da gente. E chegou um momento que esse amigo meu disse, bicho, tua vida tá totalmente errada, velho. Tu tem que entregar a tua vida a quem pode te orientar de tal maneira que tu saia dessa situação que tu estás. Eu era ausente muito em casa, né? Eu casei cedo, com 21 anos, né? Eu não corria de compromisso, aliás, nunca corri de compromisso. E quando a gente namorava, eu e Mídia, aí a gente já estava noivo, ela engravidou. E ela ainda ficou meio receosa, dizendo, ó, eu tô grávida e tudo. E aí eu disse, aí a gente tá junto, né, até o fim, né? Quero E, que era desse bambino aqui. até o fim significava no máximo 10 anos, né? O meu até o fim. Tinha prazo. Eu casei com prazo de validade. Eu casei para passar pelo menos 10 anos. Não aguentei no segundo ano, já queria me separar. E a gente foi se arrastando até chegar no 7º ano. 7 anos de casado, foi nesse momento aí. Eu casei com 21, eu estava já com 28. Foi nesse momento que aí eu conheci a igreja, através desse amigo meu, Diógenes. E Diógenes me levou para a igreja, me convidou e eu gostei. E ele usou isso, né? Ele usou isso, ó, bicho, não tem muita regra, bicho, é leve, a igreja é leve, vamos lá e tudo. Aí eu fui. E quando eu cheguei na igreja, eu já vi uns cabas uns cabas da maconha lá antiga, ó. Puxa, Quando eu cheguei lá, Misericórdia. foi. Dentro da igreja. Quando eu Tá fornecendo lá, Gustavo, né? não tá vendendo aqui. Foi, velho, foi. Eu encontrei uns cabas da maconha dentro da igreja, já pensaram? Eita, aí eles. Cara, quando. Aí o cara chega nele. Glória a Deus. Pra tu ver como a igreja era leve, viu? Meu amigo. Mas tinha um cara lá que ele sensacional, velho. O cara, ele já tava com os neurônios meio, mas tava lá na Já igreja. comido. Já. A Marizia. Mas a maconha não fez isso, não. Foi a maresia. Maresia. E aí, aquilo ali me chamou a atenção e eu gostei do ambiente. Eu digo, caramba, bicho, tô em casa, velho, é legal. Velho. Gostei demais. Tem maconheiro? Tem Lá. Daqui a pouco a gente vai sair pra tinha um tomar cara uma. que fornecia, já tinha, né? Aí quando... Uma querendo mudar, pô. Mudar, Se o pessoal tá mudar. querendo mudar, não tem um jeito. né? Exatamente. Aí foi o que aconteceu. Quando terminou o culto, eu gostei do culto, velho. Gostei do culto. Eu não gostava de culto. Quando minha avó, né, era viva e eu era bem mais novo, minha avó é incrível. Essa questão da espiritualidade da minha avó, meu irmão, era um negócio fantástico. Porque minha avó, ela me levava, na sexta-feira, ela me levava. O terreiro de Macumba, eu gostava, velho. Era engraçado, velho. Era engraçado. Aí ela vamos lá, que eu vou levar você para um lugar. Aí tinha o terreiro de Macumba. Aí tinha uns cabas lá que davam os passes, aquela coisa toda, né? Às vezes, quando eu tava doente, ela pegava galho de arruda, né? Eita, Botava aquela coisa era o que a também. reza, né? A Dava uma reza, pisa, a o galho reza. saia murcho. Muito carregado de Exatamente, teor. exatamente. Eu me lembro, eu era pequeno, subia assim dentro de uma Tá com banheira, olhado. de Eu uma acho que ela banheira. olhava pro senhor e vocês me tá com uma olhada. Com uma olhada. Aí, então na sexta-feira ela me levava pro terreiro de Macumba. Às vezes na outra sexta-feira era mesa branca, espiritismo Allan Kardec, né? Mais tranquilo. Na outra semana, no sábado, aí tinha um culto lá na Joaquim Nabuco, se eu não me engano, lá em Olinda. E tinha a Casa da Benção. Aí ela me levava para lá, para Casa da Benção. Ela era presidente da associação Ecumênica. Comendo. Aí ela me levava, o culto era à tarde. Meu amigo, eu tomava cada susto, porque a igreja é uma igreja neopentecostal e a turma era uma gritaria. Que é uma igreja neopentecostal? Eu não entendo também não. Bom, as igrejas, Confesso que eu não entendo muito bem também, não. as igrejas históricas, elas vêm ali da Reforma Protestante, não é? A gente tem aí
pelo menos 5, 6 igrejas históricas, são as igrejas mais antigas, que vêm exatamente dessa cisão aí, não é, da Igreja Católica com Lutero, quando coloca ali as 95 teses, né, na igreja de Wittenberg. E aí, quando ele coloca essas 95 teses, vem o termo, né, protestante, protesto, né, contra... Na verdade, Lutero não queria abrir uma nova igreja ou uma nova religião, um novo segmento do cristianismo, não. Ele queria que voltasse ali a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja mais, não é, digamos assim, mais original. Ela se distanciou muito, né? A Bíblia é a mesma ou só são interpretações diferentes? Não. São Bíblias... Na verdade, porque a Bíblia são cânones, né? Cânones. A gente tem o cânon alexandrino e o cânon hebraico. Por que chama de cânon? Porque era no... O cânon é o conjunto, né? Tá. Cânon significa vara de medida, né? O cânon é a Bíblia toda, né? É o que faz parte de toda ela. Nós viemos do cânon hebraico, que a nossa Bíblia é composta de 67 livros, né? E a católica tem 7 livros a mais, que é o cânon alexandrino, né? Um cânon mais novo. Da gente é um cânon mais antigo. Enfim, essas coisas são questões também essas disposições são questões de interesse também, né? Tem aí também os seus próprios interesses, e aí foram colocados alguns livros a mais. Enfim. Então, a igreja era muito movimentada. Então, a igreja, sim, as igrejas históricas, como eu estava falando, elas vêm da Reforma Protestante e elas tinham um cuidado com a palavra, o cuidado com olhar lá antigamente como a coisa acontecia em Atos dos Apóstolos, não é? Então a gente tem a igreja presbiteriana, a gente tem a igreja batista, a congregacional, a luterana, a metodista, a anglicana. Então essa turma aí, tudinho vem ali da Reforma Protestante. E muitos anos se passaram, a gente tem a Assembleia de Deus como uma igreja pentecostal, assim como a Brasil para Cristo. Muito tempo depois, que é coisa mais recente, aí vem as igrejas chamadas neopentecostais, que são as igrejas que a gente identifica mais com a questão da teologia da prosperidade, né, da ênfase de cura, de revelação. É tipo universal, assim? A Universal é tida como uma igreja neopentecostal, né? Então, o que é que acontece? Essa igreja era neopentecostal, que eu ia, que minha avó me levava. Ou seja, tem aquela gritaria. Gritaria, povo caindo, né? Povo caindo, aí quando caía eu tomava aquele susto, aquela coisa toda, eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu chorava, eu digo, vó, eu quero ir embora. Me leve, né? vovó. Me leve, assim, que pra mim era muito forte, muito forte. Uma gritaria muito grande, gente caindo do meu lado. Então toda vez que ela queria me levar para ali, eu ficava, não é? Sem querer ir. Mas aí só era eu e ela em casa. Minha mãe estava trabalhando e tudo. Aí eu digo, vamos embora. E também, quando dava no domingo, ela me levava de 7 horas da manhã para a missa. Olha, sexta-feira, terreiro de macumba, mesa branca, né? Espiritismo Allan Kardec, kardecismo. Aí você vem para o sábado, Casa da Bênção, era igreja evangélica. E no domingo de manhã, 7 horas da manhã, era a igreja católica, lá na Santa Elizabeth, Santa Isabel, lá em Bairro Novo. Então a gente ia para a missa, e eu quero lhe dizer, né, que eu não sou tão antigo assim não, mas eu ainda peguei missa em latim, né? Olha só. Mas eu já peguei também missa em latim. Oi? Peguei. Eu estudei em colégio de freira, eu peguei missa em Eu latim. não me lembro, não. Pronto, missa em latim. Eu não entendia nada, doido para sair dali. Já era outro extremo, né? Você não entende nada, tinha que fazer A aquelas... acústica da igreja é ruim, o cara não entende nada, ruim. pelo amor de Deus. Exatamente. Parece que é obrigatório Não, né, tá de brincadeira. ter acústica ruim, a gente não entende nada. E aí fica chato, aí fica ainda mais chato. E 10 horas da manhã, minha avó, quando voltava da missa, ligava a TV, a gente escutava um pastor americano, Rex Samba, né? E aí, essa foi minha vida, assim, da questão da espiritualidade, né? Eu fui crescendo com essas coisas Ou aí. seja, não levou muito a sério essa Não levava nada a sério, nada a sério. Porque cada uma salada danada. Porque o grande problema dessa questão de espiritualidade é que a gente pensa assim, espiritualidade, ok,
é a questão de quê? De Deus, né? De Deus. Então, quem Deus é para você? Quem Deus é para você, Guga? Diz aí. Quem Deus é para você? O que é que você me diz? Pai, Deus, pra mim, ele é presença, sabe? Ele é uma coisa. Ele é uma energia assim, tão forte. Ele é algo que ele sempre está. É uma coisa. É difícil explicar, né? Acho que cada um tem um. Mas eu acho que Deus ele parece que ele está sempre ali à sua disposição. É só você procurá-lo. É só você. Sempre que a gente. Parece que ele sempre está ali esperando. Sempre que você provoca a Deus, ou por qualquer motivo que seja, ou para o agradecimento, ou para algum pedido, parece que ele está ali. Aquilo que existe. Deus existe, né, velho? Que existe. Que existe, que a gente sente. A gente sente, a gente só não vê. Eu já digo que Deus não existe. Deus não existe. Eu sou um pastor e essa questão eu não sou muito afeito à religião. Eu não, por incrível que pareça. Eu sou um profissional hoje da religião, né? Eu prego o evangelho numa igreja, faço parte dela. E eu tenho uma religião, claro que eu tenho uma religião, mas isso me incomoda. Isso me incomoda um pouco, porque eu sei que a religião tem seu bom papel, tem aquilo que é bom, mas também a religião tem aquilo que é deletéria, né? Ou deletério. É aquilo que não é bom, aquilo que muitas vezes trava você. Porque, na verdade, quem Deus é, a religião tenta dizer quem ele é. Sabe? Qualquer que seja a religião, ela tenta dizer quem Deus é. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Pra mim, Deus é o príncipe da paz, velho. Quando você sente a paz, você sente Deus. Deus pra mim não tem física, não tem uma imagem. Não existe uma imagem de Deus. Deus não é imagem pra mim, não existe. Deus é energia. Pra mim, muito Deus difícil energia. conceber assim, pensamento em Deus e sem vê-lo numa imagem. Porque a imagem é muito sugestionada para nós, a imagem de quem Deus Porque é. a gente Talvez é algum idoso, não é? Sentado no trono e barba grande, cabelo grande. Exato, né? A gente tem digamos, uma imagem dentro daquilo que para nós foi Isso é errado pensar. sugestionado. Não, eu quero dizer que Deus não existe e no nosso meio a gente sabe que a gente crê nisso, que Deus não existe. Quem existe é algo que foi criado, né? Aquilo que foi criado é o que existe. Então Deus ele não foi criado. Nós não acreditamos nisso, né? Eu não acredito que Deus foi criado. Então, entendendo que Deus não foi criado, que só existe aquilo que foi criado, não é? Por quê? Porque nada foi criado, digamos assim, sem propósito. Eu acredito que tudo que foi criado teve um propósito. E tem um propósito. Tudo, inclusive nós. Aliás, principalmente nós. Então, tudo que foi criado existe. Aliás, a questão da existência é daquilo que foi criado. Agora, algo que não foi criado, existe? Se não foi criado, existe. Não. Nem na sua cabeça, não foi criado nem na sua cabeça. Existe? Você acredita nisso? Que algo que não foi criado existe? Não. Não, então Deus não foi criado. Se Deus não foi criado, Deus não existe. Entendi. Ele tava no Porque início. ele já é o criador, não? Ele é. Não é que ele exista. Ele é. Deus é. Nós existimos. E Deus é. Pô, já me deu um negócio aqui. O pastor dizer que Deus não existe é doideira, né? Mas você está entendendo. Não é? Porque só existe a partir, nós que cremos em Deus, a partir de um Criador. Ele criou todas as coisas. Mas ninguém criou ele. É o Ninguém infinito, criou. né? Exato. A nossa ideia de início é sempre algo intrínseco. A gente acha que tudo tem que ter um início. E, de fato, tudo tem um início. Por isso que é difícil a gente conceber Deus. Não é? Se a gente disser assim, como tudo começou? É a história da carochinha, Adão e Eva, aquela coisa toda. É a história da carochinha? Claro que não.
Claro que não. Mas também não é algo que a gente pensa como um livro de história em quadrinhos. Deus criou todas as coisas e tudo. Então, não foi tão, digamos assim... De uma hora para outra. De uma hora para outra. A gente crê que houve etapas de criação. E tem esse conflito da questão do criacionismo com o evolucionismo, não é? Os cientistas não creem, aquela coisa toda. Meu irmão, olha, a Bíblia nunca ela se contrapõe à ciência. Nunca. Nunca. Quando Às se vezes é o contrapõe? contrário, a ciência às vezes se contrapõe. Quando acontece isso, quando aquilo que é para acontecer e não acontece, a gente chama de milagre. Né? Aquilo que é para acontecer e não acontece. Ou aquilo que não deveria acontecer, acontece. A gente chama de milagre. A água sendo transformada em vinho, não é? Aquilo ali não é para acontecer. Não, não é comum. É fora de uma regra. E é fora da ciência. Da ciência. A ciência não vai te explicar isso, nunca. Então, aquilo que a ciência não explica é milagre. Não é? Então, mas a ciência não está contra a questão da doutrina de Deus, né? De quem Deus é e tudo. Não. Aliás, a própria ciência serve a Deus. Serve a Deus. Por quê? Nós não cremos num Deus títere, né? Títere, você que vem do teatro e tudo, títere é o cara que manipula os bonecos, não é? Aqueles bonecos de... Os bonecos ventríloco e tal? Não, os de corda. Ah, os de corda. Não é? Que você mexe o dedo, ele mexe a perna e tudo. Então Deus, ele não é um títere. Nós não temos um Deus assim. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, estabeleceu as leis. Ou seja, o livre-arbítrio, não é isso? Exato. E também a coisa funciona, não é? O cara se deita com a mulher engravida e vai ter um filho, a coisa já está ali. É desse jeito, não é? Enfim, tudo. Se você cair de um prédio de 30 andares, Você vai morrer. você, meu irmão, você não precisa dizer o que é que vai acontecer, velho. Porque a lei já te diz isso. A lei já te diz isso. Então você não precisa. E agora? O cara vai cair do 30º andar, o que é que vai acontecer com ele? Deus me dê asa. Pronto. Não Exato. disse que ia dar asa a ninguém. Pulou porque Quem quis. dá asa é repita. Não pode dizer... Pulou porque quis. Então, essas questões espirituais tudinho fizeram parte da minha vida e foram adormecidas de uma certa maneira. É quando eu volto para dizer porque eu fiz o voto de onde isso começou, né? Então, quando eu cheguei na igreja, foi muito bom para mim, não é? A coisa começou a mudar. E quando a coisa começou a mudar, isso me fez muito bem e eu queria uma família de volta, mas eu fazia muita coisa errada. Do tipo Que eu não, assim, né? Bebia e andava muito com mentiras, né? E também fazia muito mal à minha família, tudo aquilo que eu fazia, a minha ausência. E tantas outras coisas aqui que não dá nem para elencar aqui o que é que eu fazia de errado, não é? Eu vejo hoje meu filho, acho que ele, possa ser que ele não saiba disso, mas ele tem um pai e uma mãe. Eu não tinha um pai, meu pai tinha abandonado. Imagina um cara com 11 anos começa a trabalhar, mora em Olinda, conhece meio mundo de gente, não é? Para você andar direitinho é muito mais difícil. É muito mais difícil. E não tinha quem me cobrasse, né? Então aí é coisa degringolou mesmo na minha vida. Mas eu nunca fui de correr de compromisso. Quando eu disse que casava, casava e casei. E no meu 7º ano de casado, foi quando minha esposa chegou para eu comecei a ir para a igreja, ela não acreditava, e minha esposa já vem de uma tradição de igreja evangélica. Minha sogra... Ela já fazia parte da igreja? Ela fazia uns anos e se afastou da Assembleia de Deus. Ela afastou, tu trouxesse ela a gente se encontrou quando ela se afastou, beleza, né? beleza. Aí nos afastamos mais ainda, né? Entendi. E tudo. Aí foi quando eu decidi, eu digo, não, eu quero minha família de volta. Eu fui para a igreja, gostei,
Tive dificuldade para ir no domingo, eu fui numa quarta-feira. Quarta-feira pouca gente, né? Aí fui 2 quartas, 3 quartas, mas a turma que eu já estava gostando, e algumas pessoas já conhecia, como eu já havia dito aqui. E eu disse, né, no primeiro dia que eu fui, que os meninos, quando terminou o culto, os meninos vieram falar comigo. George, cara, tô aqui, meu irmão, cara, que massa, velho. E tudo, eu disse, bicho, qual é a boa, velho? Qual é a boa? Tu um bando de maconheiro aqui Daqui a gente dentro. vai pra onde? Oxe, é um bando de maconheiro aqui dentro, tá rolando alguma coisa. Não, bicho, a gente tá É. fora de maconha, velho. Acabou, o negócio agora é Jesus que faz a cabeça da gente. Eu digo, meu irmão, não acredito não. Vocês. Né? Aí a gente foi, né? Tocou a onda lá. E a gente. Eu lembro que foi muito legal, assim, ter encontrado essa turma e tudo. Me fez ir para a igreja. Porque muitas vezes, Guga, a turma diz assim: você está indo para a igreja por quê? Ah, por causa de um amigo. Não, você tem que ir por causa de Jesus. Bicho, eu acho que quem mais Deus usa para ir para uma igreja e tudo é amigo, velho. Às vezes até a namoradinha, né? Você Amigo, paquera, namorada, você tá a numa namorada. paquera. E aí, Guga? Mas eu acredito nisso. Eu acho que os amigos e tal, ele usa as pessoas como ponte, né? Como ponte, eu Usa. acredito nisso. Eu acredito nisso. Tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente é influenciado. A gente tem um poder de influência? Tem. Tem. Todos nós temos um poder de influência. Todos nós. Alguns com mais intensidade, outros com menos. E outros não sabem usar. E não sabe usar. Mas que tem. Exatamente, eu concordo com isso. E também a gente sofre influência. Né? Total. Sofremos demais influência. Esse formato aqui, tudinho, é uma influência, né? É. Eu gosto de Salomão, que Salomão é incrível. Salomão da Bíblia, né? Salomão diz assim, ó, não há nada novo debaixo do sol. Do sol. Do sol. É como se dissesse aqui, nesse plano aqui, não há nada novo. As coisas se repetem, elas podem melhorar, elas podem, né? Tava falando com uma turma de jovens, disse, e aí, vamos para onde? A gente quer ir para balada. Pô, balada é a onda do momento, né? Balada, né? Bicho, esse é um termo usado na Idade Média, século XV e XVI, velho. Balada. Balada. Que Agora é significa... festa clandestina. Agora é festa, mas tá entendendo, velho? Tô entendendo. Que o cabo vai... não há nada novo, velho. Não há nada novo. Há um aperfeiçoamento aqui, outro ali e tudo. Enfim, às vezes a gente pensa que é algo novo. Mas, na verdade, os formatos aqui mudam. Mas Sim. é um bate-papo, é um diálogo, é uma coisa muito legal, muito espontânea, mesa de bar. Né? Só que a mesa de bar, ela agora tá mais gourmetizada, né? Exatamente. É o nome famoso. Cerveja hoje em dia é gelada. Gelada, velho, gelada. E cerveja puro mato, que antes era suco de cevada, hein? E era bom, a gente achava bom. A Antártica de Olinda não tinha igual, velho. Mas fala que a água era boa. A ali, né? água era boa. Aquilo era bem a água do mar. viu? Meu irmão, não Era só podia boa. ser água do mar, porque é a Olinda. Meu irmão, Eu não a creio gente que via vinha na da- tampa da garrafa, velho. É. Na tampa da garrafa, pra ver. É de Olinda? É de Olinda. É isso, né? E depois acabaram com essa. Tem, acabou, velho. Acabou. Mas a cerveja naquela época era bem melhor. Assim, não tinha pince, né? Quase não tinha. Até tinha, mas a gente não via pince, né? As cervejas mais sofisticadas. Hoje a turma faz cerveja Em no casa, quintal de em casa, agora né? é verdade. né? Então, o que acontece? Na hora que a gente tá ali na igreja e tudo, minha esposa chega para mim e diz, olha, não quero mais estar casado com você. Ixi, Oi. Maria. Não quero, não acredito nisso, que você está indo para a igreja. Imagina a carga de negatividade que eu tinha, as coisas que eu fazia para ela me dizer isso. E eu disse, não, agora eu não quero me separar, não. Eu quero minha família, quero meu filho e tudo, aquela coisa toda. Enfim, velho. Mas aí ela estava decidida. E no domingo, minha esposa trabalhava em 2 lugares. Ela dava plantão, trabalhava na área de saúde. E aí ela disse, não quero mais. Isso foi no domingo. Eu tinha que levar ela para o plantão. E levei. Pode arrotar aqui, velho? Pode, Oi? À vontade, bicho. Pode arrotar, né? vontade. Quer tirar a camisa? Pode tirar a Ela camisa. tava só tão peito. Não, peraí. Aí, já é Aí eu quero- É pra expulsando. liberar. Aí o cara tá expulsando o outro, né? Não, beleza, não, Peito calma. é cruel. Aí ela chegou e disse, não quero mais. Aí eu disse, caramba, O bicho, ultimato, não. o tal do ultimato, lasca É. o cabo passa 2 Bicho, anos. quando pra tu se não levantar. espera e quando não é briga. E quando não é Que é briga. o pior, né? É o pior, eu doido pela baixinha, né?
Aí eu disse, não, vamos, eu tô indo pra igreja, tô mudando, não sei o quê. Pergunta importante, você falou que ela é baixinha. Qual a altura dela? Se errar, 1 metro, ela diz sim, que é 1,50 m, velho. beleza. Ela Depois a diz que é gente- 1,50 m. Eu vou lá com a fita métrica. Eu acho que é Se der confusão, 1,49 m. aí Não, eu tá acho que é vendo? 1,49 m, mas ela diz que é 1,50 m. Eu vou dizer o que ela diz. Tá certo. 1,50 m. E aí foi quando, no domingo ela chegou e disse, não quero mais e tudo, e vou embora. Vou embora amanhã, vou arrumar as coisas, tudo, não sei o que. Eu disse, mãe, já? Ele disse, não, eu já conversei com minha irmã, aquela coisa, tudo. E a coisa foi muito rápida. E eu disse, caramba, o negócio tava. Eu pisei na bola feio pra caramba mesmo. Eu tá indo pra igreja, ela ainda não acreditar. Se bem que eu não tava ainda 1 mês ainda, não, né? Não tinha fechado. Porque na primeira vez que eu fui num culto domingo, Guga, aquilo ali me chamou muita atenção, foi um impacto muito grande. Porque enquanto nas quartas-feiras ia pouca gente, era um culto de oração, tudo, doutrina. Mas no domingo era o culto normal e tudo, as famílias entrando ali, né? E eu tava sozinho. E acaba ver o exemplo, né? Você Cara, vê, quando você, realmente, quando você vai no na domingo, igreja velho. no domingo, você vê aquela família ali, Família, velho. constituída. Olha, Aí as tu passa a crianças imagem de correndo da idade dele, correndo pra de lá e pra força. cá, É, velho. aí você diz, pô, o que é que eu tô fazendo com a minha família? Bicho, com a minha vida? eu disse, eu quero isso pra mim, velho. Eu quero isso pra mim. Não é? Tem gente que consegue não ir pra igreja, ter uma família legal e tudo. e Mas não você sei o quê. precisava Mas daquilo eu precisava. para transformar a sua vida. Exatamente. Aí foi quando ela disse, não quero mais e tudo. Aquilo ali me causou um sofrimento muito grande. Deixei ela no trabalho e fui pra igreja. Cheguei na igreja, era 6h pouca da tarde. Assisti o culto. Não me lembro nada do que aconteceu no culto, porque a minha cabeça só estava nisso. Estava eu e meu filho. Eu peguei meu filho e disse, bora, vamos embora. A gente saiu antes de terminar o culto. Quando eu cheguei em casa, que a gente foi já se preparando para dormir, ele disse, pai, tô com frio. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque não tava fazendo frio. E eu disse, o que é que você tem? E aí ele estava esquentado. Esquentou um pouco mais, na madrugada eu liguei para a mãe. Né? Disse, Mídia, ó, a gente tá com febre. Ela me deu as orientações, tudinho. E quando foi amanhecendo o dia, ele estava pior. Ela disse, traga ele para cá, eu vou para outro trabalho e você traz ele para cá. Aí foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei lá para levar ele no trabalho, onde ela estava, na clínica, aí a doutora foi logo atendendo ele e disse, olhou para mim, eu pensei que era uma virose, ela ia passar alguma coisa, eu voltava para casa, ia dar a medicação. Mas ela disse, olha, vá correndo, leve seu filho para o IMIP, porque o que ele tem pode ser muito grave, muito grave. Então leve agora para o IMIP. Ela me deu um susto assim. Eu disse, caramba, velho. Travei na hora assim, ela disse, não, vai embora, vai embora. Aí fui e levei. Passei na casa da minha sogra, fui com minha sogra era auxiliar de enfermagem, e já entendi um pouco mais. Aí eu fui pro IMIP. Quando eu chego no IMIP, que eu fui estacionar, deixei ele lá na emergência, minha sogra entrou com ele. Quando eu fui estacionar, que voltei, tava uma confusão acontecendo lá dentro do hospital. E eu vi pelo vidro da porta e olhei aquela confusão. Meu filho deitado numa maca, e um segurança desse tamanho dobrando ele. Dobrando. Dobrando. Para a médica pegar o líquido da medula. Então tinha que segurar ele, né? Ele assim, né? Dobrado na cama. E uma confusão. Minha sogra lá esbravejando, aquela coisa toda. E quando ela voltou, que me entregaram meu filho no meu braço. Ele não voltou andando. Ele não voltou andando. E eu disse, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ela disse, a médica errou a punção. Putz. Aí entregou meu filho sem os movimentos dos membros inferiores. Ele voltou sem andar. E aí me entregue no meu braço. E aquilo ali me causou um desespero muito grande. Né? E ele gemendo e tudo, não estou sentindo minhas pernas, não estou sentindo minhas pernas. E para a gente adiantar o negócio, eu passei a semana todinha, na segunda-feira. Eu dei uma medicação a noite todinha. E ali, na madrugada, eu lembro da madrugada,
Eu abri uma Bíblia que eu ganhei, eu não sabia manusear a Bíblia. Eu abri essa Bíblia que eu ganhei e quando eu abri aleatoriamente, né? Que eu não, hoje eu não faço isso, né? Mas eu abri aleatoriamente e eu li um texto. Eu li um texto. E olha só, meu filho estava ali naquela situação, eu dando a medicação, ele com muita febre, gemendo, sem andar, e eu pedi a Deus. Eu disse, Deus, cura meu filho, me dá um sinal que tu pode curar meu filho. Eu desesperado, eu não sabia manusear a Bíblia. Quando eu abri o texto, e o texto, eu não conhecia muitos textos, e nem as histórias, conhecia pouco, mas o texto dizia assim, havia uma mulher naquela estrada que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos. E aquela mulher rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Naquele dia eu fiz essa oração, eu disse, Deus, meu filho não tem condições de romper uma multidão e tocar nas tuas vestes.